Oi, turma, tudo bom? Turminha, nós já vimos então um pouco de sais minerais, um pouco de vitaminas, fechamos essa matéria que vai ser cobrada agora na prova de sexta-feira e nós vamos caminhar aí na bioquímica. Hoje nós vamos falar sobre as proteínas. Proteínas, gente. Eu quero perguntar para você, o que você entende por proteína? Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido que as carnes contêm muitas proteínas, o leite e os ovos também são fontes de proteínas. E devem também ter ouvido falar que o nosso corpo precisa de proteína, então nós precisamos comer proteínas. Quando nós comemos esses alimentos que são ricos em proteínas, carnes, leite e ovos, a gente adquire proteínas. Isso é uma verdade. Porém, do ponto de vista biológico, nós definimos as proteínas como sendo estruturas ou moléculas formadas por aminoácidos. Então, para a biologia, a definição de uma proteína é uma molécula constituída de aminoácidos. E aí, você vai virar assim, tudo bem? O que é um aminoácido? Um aminoácido, gente, é uma molécula que quando se junta a outro e outros, se transformam em proteínas. Vamos ver aqui, então, o aminoácido. Nós já vimos nas aulas passadas que as moléculas, elas podem ser representadas quimicamente dessa forma, né? Onde a letra representa o símbolo do elemento químico, o C é carbono, o H é hidrogênio, o N é nitrogênio, e os traços representam que há ligações químicas entre os elementos. Quando ocorrem dois traços, né, ocorrem duas ligações aqui. Uma ligação dupla, né? Turma, um aminoácido, ele é representado por essa molécula que você está vendo aqui. Tem dois carbonos, um carbono ligado a um hidrogênio, o outro carbono ligado a um grupo funcional C-OOH e esse carbono ligado a um nitrogênio que, por sua vez, está ligado a dois hidrogênios. Nós sabemos, turma, que o carbono ele faz 4 ligações químicas. Então, aqui, ó, tá faltando uma ligação que eu vou colocar agora. Eu vou escrever R. R de radical. Agora, a molécula de aminoácido ficou completa. Eu vou destacar para vocês duas partes importantes nesta molécula que é o aminoácido. Deste lado aqui, eu estou circulando, gente, uma parte da molécula que nós já vimos em aulas passadas, chamado de grupo funcional. C-OOH. Esse grupo funcional que eu acabei de mostrar aqui, se você não se lembra, eu vou te lembrar agora. Ele é chamado de ácido carboxílico ou carbonila. Ácido carboxílico. Então, toda vez que você visualizar numa molécula esse grupo funcional, carbono com duas ligações unindo o oxigênio e o OH, esse grupo funcional é um ácido carboxílico. É um ácido. Do outro lado da molécula, do aminoácido, eu tenho outro grupo funcional que eu estou circulando aqui, que é o N ligado a dois hidrogênios, que eu posso escrever assim, ó, NH2. Por que N? Porque um elemento nitrogênio e dois hidrogênios, então o 2 vem de dois hidrogênios. Esse grupo aqui, gente, NH2, se chama grupo amino. Pronto, turma. O que é um aminoácido? Olha aqui, aminoácido. Divide a palavra aminoácido. Um aminoácido
é uma molécula que possui uma parte amino, que é o NH2, e uma parte ácido carboxílico, ou carboxila, a parte ácida. Aminoácido, pronto. E essa molécula aqui, turma, quando se une a outros aminoácidos, formam uma proteína. A proteína, ela é formada por aminoácidos, certo? Não é difícil entender isso, não é? E nem enxergar esses grupos funcionais. Então, aqui embaixo, eu fiz uma representação para vocês. Cada quadradinho desse, que tá aqui de preto, é um aminoácido. O aminoácido, gente, ele é abreviado por duas letrinhas A. Então, aqui eu tenho um aminoácido, que eu fiz aqui em quadradinho, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. Então, eu tenho aqui vários aminoácidos. Então, imagine que cada quadradinho desse tenha essa estrutura aqui, tá bom? Esses aminoácidos, se você observar, eles estão unidos entre si. Então, esse traço preto representa a ligação química que une um aminoácido a outro aminoácido. Essa ligação química tem nome, ela é chamada de ligação peptídica. Então, aqui é uma ligação peptídica, outra ligação peptídica, outra ligação peptídica e outra ligação peptídica. A ligação peptídica, ela une os aminoácidos. Difícil? Claro que não. E quando eu tenho muitos aminoácidos ligados, eu tenho uma proteína. Certo? Muito bem. Vamos adiante? Aí você vai dizer assim para mim, Cris, tudo bem, eu entendi que as proteínas, elas são formadas por aminoácidos e que um aminoácido é uma molécula que tem um grupo amino de um lado e um grupo ácido de outro. Ok. Mas o que são as proteínas? Como eu conheço as proteínas? Na minha vida cotidiana, o que eu já ouvi que é uma proteína? Turma, na nossa vida cotidiana, nós já ouvimos falar na palavra insulina. A insulina, ela é um hormônio que controla a glicose no nosso organismo. A insulina, ela é um hormônio e é proteína. Significa que na insulina eu tenho vários aminoácidos formando ela. Anticorpos, os anticorpos, nós já ouvimos falar muito também, são proteínas de defesa do nosso corpo. Os anticorpos matam os antígenos. Há uma proteína que eu já falei muito com vocês, que é a hemoglobina. É a proteína que fica lá no nosso sangue transportando oxigênio e gás carbônico. Os antígenos são proteínas. São corpos estranhos que invadem nosso corpo. Os antígenos são proteínas. As enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas. Então, você provavelmente já ouviu essas palavras: insulina, anticorpos, hemoglobina, antígeno, enzima. Tudo isso aqui é o quê? É proteína. Quer dizer que tudo isso aqui que está no nosso corpo é formado por vários aminoácidos. Certo? Tranquilo? Até aqui tá tranquilo, né? Vamos adiante, então. Na verdade, nós já começamos a ver algumas funções das proteínas e vamos ver agora com um pouco mais de clareza. Funções das proteínas. O que a proteína faz no meu corpo? Gente, proteína é tão importante que funciona assim. Nosso corpo é 70% água, certo? Se eu pegar o Pedro, por exemplo, passar o Pedro no rolo de pastel e tirar toda a água do corpo dele, o que sobra do corpo do Pedro, gente, a maior parte daquela matéria que sobrou é proteína.
Então, o nosso corpo tem uma grande quantidade e muitos tipos de proteínas. As funções delas variam muito. Proteína tem função estrutural, ou seja, elas constituem partes do nosso corpo. Por exemplo, proteínas fazem parte das nossas unhas. Já ouviu falar na proteína queratina? Os shampoos contêm essa proteína, né? Porque ela faz parte do cabelo. O cabelo não é célula. O cabelo é uma proteína chamada queratina. É a mesma da unha. Tem queratina também na nossa pele. A teia de aranha, ela é formada de proteína. A nossa cartilagem, que são as estruturas que estão na ponta do nariz, na orelha, na ponta dos ossos, as cartilagens, elas têm muitas proteínas. Você já ouviu falar no colágeno? A pele é cheia de colágeno. O colágeno é uma proteína, são proteínas estruturais que estão compondo o nosso corpo. Compondo o nosso corpo. Certo? As proteínas também têm função enzimática. Enzimas, turma, são proteínas cuja função é acelerar a velocidade das reações químicas. Isso é muito importante, gente. Onde no meu corpo que é cheio de enzimas? No sistema digestório. Então, se eu considero, por exemplo, a minha boca, o meu estômago e o intestino, que são órgãos do sistema digestório, nesses locais tá cheio de enzimas. O que é uma enzima? É uma proteína. O que as enzimas fazem? Elas aumentam a velocidade da digestão. A digestão é um conjunto de reações químicas. Então, por exemplo, as amilases, que vão acelerar a quebra do amido, as proteases, que vão acelerar a quebra das proteínas, as lipases, vão acelerar a quebra dos lipídios. Turma, dizem os cientistas que se não existissem as enzimas no nosso sistema digestório, por exemplo, nós demoraríamos 8 horas para digerir um almoço. Com as proteínas, esse tempo cai para 4 horas, ou seja, realmente as enzimas têm a função de acelerar as reações químicas, como aquelas da digestão. Ainda bem que temos essas enzimas, não é mesmo? Outra função das enzimas, movimento. Nós temos no nosso organismo proteínas contráteis, proteínas que contraem e relaxam, contraem e relaxam. É o caso, por exemplo, das proteínas do nosso músculo, da nossa carne. Gente, como é que eu consigo andar, correr, pular, agachar, abaixar? É porque a minha carne, ela é formada de proteína, o meu músculo é proteína. Vou colocar aqui o nome das proteínas do músculo, ó. Elas se chamam actina e miosina. Essas proteínas, actina e miosina, elas movimentam. Dentro da nossa célula também tem proteínas que fazem tudo lá dentro se movimentar e assim facilitar as reações químicas. Interessante? Muito interessante. Eu agora estou aqui falando para vocês e as proteínas do músculo da minha face estão se movimentando para que eu fale com vocês. Olha a importância das proteínas contráteis. Outra função das proteínas, transporte de substâncias, turma. Existem algumas substâncias que são transportadas por proteínas. As proteínas de transporte, elas carregam substâncias para todo o nosso corpo. Uma dessas substâncias é o oxigênio e o gás carbônico. Quem é a proteína que carrega oxigênio e gás carbônico? É uma proteína chamada hemoglobina. E ela fica lá dentro das hemácias no nosso sangue. A hemoglobina se liga ao oxigênio, se liga ao gás carbônico e transporta oxigênio para as células e recolhe gás carbônico. Interessante?
Gente, imagine sem a hemoglobina. Sem a proteína hemoglobina, a gente morreria. Porque o oxigênio não conseguiria chegar às células, porque quem leva é a hemoglobina. Outra função das proteínas, uma função hormonal. A insulina é um hormônio que é uma proteína. Os hormônios, eles são moléculas reguladoras do organismo, eles fazem o organismo funcionar bem. E a insulina é um hormônio proteico, ou seja, ela é uma proteína. Além da insulina ser um hormônio, o glucagon é outro hormônio. Tanto a insulina quanto o glucagon, gente, eles são hormônios que regulam a glicose no nosso sangue, a quantidade de glicose. Olha a importância, porque é a glicose que vira energia no meu organismo. Então, sem insulina e sem glucagon, sem glicose, sem energia, morte. Estão percebendo como os hormônios eles são importantes para a gente, para nossa vida, para a sobrevivência? E por fim, as proteínas também têm função de defesa. Destroem os invasores do nosso corpo. E essas proteínas, nós acabamos de ver ali atrás, elas são conhecidas como anticorpos. Os anticorpos são proteínas que defendem o nosso organismo das bactérias, dos vírus, que são os invasores do nosso corpo. Imagine se nós tivéssemos proteínas contra o vírus da Covid. Né, gente? Ainda não temos. Quem dera se tivéssemos. Tranquilo até aqui? Entendido? Vimos bastante funções das proteínas e vimos que sem elas a gente morre. Literalmente morre, tá bom? Vamos falar, turma, sobre as enzimas, que é uma parte muito importante das proteínas. Vamos ver com mais detalhes as enzimas, né? Foi definido ali atrás que as enzimas são proteínas catalisadoras, ou seja, são proteínas que aceleram a velocidade das reações químicas. O exemplo dado foi que nas reações químicas da digestão dos alimentos, com as enzimas, a digestão acontece mais rápido. Sem as enzimas, a digestão acontece mais lentamente. Logo, eu concluo que as enzimas realmente aceleram a velocidade das reações químicas, certo? E como as enzimas agem? Vamos ver aqui como as enzimas funcionam. Eu vou usar o meu caderno velho, tá, gente? Porque tem um desenho que mostra o funcionamento das enzimas. Esse desenho se chama modelo chave fechadura. Por que modelo chave fechadura? Porque tal como na fechadura, não há apenas uma chave para encaixar e abri-la. As enzimas, elas funcionam assim. As enzimas, elas são específicas para o substrato. Gente, específicas, como assim? Quer dizer que a enzima amilase, ela só acelera a quebra do amido. A amilase não serve para proteína. Quer dizer que a lipase, que é a enzima que acelera a quebra do amido, ela só quebra lipídio. A lipase não quebra carboidrato. Entendido? Então, as enzimas, elas são específicas para o substrato. E elas não sofrem alteração durante as reações químicas. Então, observe aqui o meu desenho. Essa parte em azul, aqui ó, em azul, tá? Esse desenho aqui que eu estou apontando para vocês é a enzima, então é de enzima, tá bom? E esse desenho é a enzima, o nome dela é sacarase. A enzima sacarase, gente, age sobre o substrato, que tá aqui em vermelho, sacarose. Então, o substrato é o que a enzima vai quebrar. Então, o E é a enzima. O substrato da sacarase é a sacarose, certo? Agora, observe como a sacarose, olha, sacarose, que tá aqui em vermelho, observe como o substrato, ele tem
uma parte na molécula que encaixa perfeitamente na enzima. Essa enzima sacarase, ela foi feita especialmente para esse substrato sacarose. Se você observar com bastante atenção, a molécula de sacarose se encaixa perfeitamente na enzima sacarase. Por isso que nós falamos que é um modelo chave-fechadura, porque tem um encaixe perfeito. O local onde o substrato se encaixa na enzima é chamada de centro ativo ou de sítio ativo, que eu vou colocar aqui em verde para você ver com mais detalhes. Ó. Essa parte da enzima, ó, onde o substrato vai se ligar, é o sítio ativo ou o centro ativo. Então, muito bem. A enzima tá lá, o substrato tá lá. Um foi feito para o outro, assim como a chave foi feita para a fechadura, a sacarase foi feito para a sacarose. E aí eles se encaixam. Quando eles se encaixam, o que a enzima faz? Então, ó, o azul é a enzima, o E é de enzima. Quando eles se encaixam aqui, ó, a enzima, ela quebra o substrato. Tá vendo que há uma rachadura aqui? Ela quebra o substrato. O substrato sacarose, ele é formado de duas partes, estão percebendo? Então, o que a enzima faz? Quebra as duas partes. E olha aqui, separa as duas partes. Então, o que a enzima faz? A enzima, ela faz a quebra do substrato, a quebra da molécula. E ela faz de uma forma rápida. As enzimas aceleram a velocidade das reações químicas. E olha como o substrato, ele foi quebrado. E perceba a enzima. Olhe a enzima neste desenho e neste desenho. A enzima mudou de forma? Não. A enzima cresceu? Não. Diminuiu? Não. Multiplicou? Não. As enzimas não sofrem alteração durante as reações. Essa enzima que quebrou a molécula de sacarose, ela vai voltar lá para o começo da reação e quebrar outra molécula de sacarose. As enzimas, elas fazem a quebra das substâncias de forma rápida. Por isso que a digestão, na presença das enzimas, acontece rapidamente. Esse é o modelo chave-fechadura. Tranquilo? Difícil? Não, não é difícil, tá bom? Assistam a aula com muita atenção, façam as anotações que vocês precisarem e nós terminamos, então, o nosso assunto de proteínas. Espero que tenham gostado. Fiz com carinho essa aula. Um abraço e até a próxima. Tchau!